Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículo de número 32. Lucas capítulo 15, versículo de número 32. Como é bom estar na casa de Deus, né? Eu também estou muito feliz de poder estar aqui, para além de compartilhar a palavra de Deus com você. Estou feliz porque Jesus é maravilhoso. Quando nós temos Jesus no nosso coração, até os dias mais difíceis, eles ficam mais fáceis de suportar. E eu creio que Ele é contigo, tá bom? Olha só o que diz em Lucas 15, versículo 32. Quem encontrou, diga glória a Deus. Você encontrou já? Diz assim a palavra de Deus: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Olha só, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos. Na atualizada está descrito assim: era necessário, era mister isso acontecer. Tem que acontecer algo desse tipo, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ministrei essa mensagem. Só que às vezes a gente pensa que o assunto se encerra, aí vem Deus e fala: tem mais coisa aqui. E eu creio que nessa manhã Deus, Ele tem uma palavra abençoada para todos nós. Quem crê também, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos. Eu sei que a tua vida já está preparada para receber essa semente tão poderosa que é a palavra de Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, em tua presença, cônscios da nossa pequenez. Sabemos, meu Deus, que sem ti nada poderemos fazer. E é por isso, ó Deus, que te pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo, e fale conosco nessa manhã, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, verdadeiramente ouvir a tua voz, mas que essa mensagem, meu Pai, ela não deixe dúvidas ao coração de ninguém aqui, que é o Senhor que está a falar com o teu povo. Não permita, meu Deus, que em nenhum momento o coração enganoso do homem tome partido nessa ministração, mas que seja, meu Deus, somente o fluir do teu Espírito aqui neste lugar. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, fale com cada vida aqui presente, mas fale do teu jeito, da tua maneira. Assim como o Senhor derramou a tua glória, que o Senhor também a recolha para junto de ti, que é o único digno. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. E eu vou pedir para você prestar bastante atenção para que essa mensagem ela faça sentido para você. Jesus, ao contar esta parábola que é muito conhecida, qual que é o nome dessa parábola, hein? De quem? Do filho pródigo. Ela é muito conhecida. Só que Jesus, ele vai deixar claro
na conclusão desta parábola, que era necessário se alegrar aqui na terra. Quando algo daquele tipo acontecesse, era necessário, é justo, e nós precisamos nos alegrar quando acontecer aqui na terra algo semelhante que aconteceu na conclusão dessa parábola. Ou seja, a compreensão da parábola do filho pródigo, ela vai gerar uma alegria muito grande em nossa vida. Vai gerar algo especial dentro de nós. Mas você precisa entender o contexto de como que Jesus ele explanou a parábola do filho pródigo. Por que ele trouxe a lume este assunto? Diz aqui em Lucas capítulo 15, no versículo 1, vamos entender o pano de fundo, o cenário que está em volta, antes de Jesus ele trazer essas verdades espirituais. Diz aqui, ó, Lucas 15, versículo 1, diz assim, ó: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Pensa bem, publicanos e pecadores estão se reunindo para vir a Jesus, para ouvi-lo. O publicano, ele não era bem aceito em Israel, não era bem aceito, não era bem visto. Ele era visto como um traidor da pátria, como uma pessoa que tinha que ficar à margem da sociedade. Pela traição que ele fez com a pátria, segundo os judeus, ele tinha que ficar isolado. Ninguém podia comer com ele, ninguém podia ser visto com ele, senão ia ser xingado como ele. Os pecadores, então, eles eram vistos de uma forma terrível pelos judeus. Igual nós até aprendemos aqui na sexta-feira que Jesus, ele vai tirar o senso de juízo e colocar um senso de justiça. Porque o judeu, ele era acostumado ao quê? A cumprir a lei, ser braço forte, bater o martelo. Ele tinha um senso de juízo. É olho por olho, pá! Dente por dente, tonhe. É para apedrejar? Vamos apedrejar. Ele tinha um senso de juízo muito grande. Só que Jesus, quando ele diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, ele desperta um senso de justiça na vida da pessoa, que é diferente do senso de juízo. O senso de juízo, eu quero executar. Senso de justiça, será que eu estou preparado para executar? Então Jesus, ele vai trazer isso. Então os pecadores, eles eram muito mal vistos em Israel. Imagine então, publicano e pecador junto no mesmo lugar. Pensa como que as pessoas, elas estariam vendo aquela reunião ali. E por que aquelas pessoas, elas iam ouvir Jesus? Porque Jesus, ele traz esperança para qualquer pessoa, meus irmãos. Não importa quem vem até Jesus, se é pecador, se é publicano, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança. Se a pessoa ela vem até Jesus com o coração aberto, com o coração entregue, Jesus ele desperta esperança na vida dessa pessoa. Eu quero dizer isso aqui para você. Talvez o teu coração está ferido, a tua alma está abatida e você fica salmodiando porque estás abatido, ó minha alma. Mas hoje o Deus que traz esperança, ele está te levantando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Se você veio de coração aberto, uma grande esperança preparada está para você. Só que, meus irmãos, se a pessoa ela vem de coração fechado, ela nunca vai conseguir extrair coisas boas de Jesus. Diz que estavam ali os publicanos e os pecadores. No versículo 2 diz assim, ó: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas
estavam ali com o coração fechado, ouvindo as mesmas palavras de esperança e fé, de mudança de vida, mas o coração estava tão fechado que ele não conseguia enxergar o ponto em que Jesus aplicava a sua palavra, não conseguiam enxergar nada de bom na ministração de Jesus. Pensa bem, se naquele tempo existia pessoas assim, nos dias de hoje é da mesma forma. E nós temos que tomar muito cuidado, amados. Muito cuidado. Porque se nós não olharmos para Jesus e tivermos o coração aberto, nós vamos olhar para as pessoas e vamos só procurar defeitos. Aquele povo estava olhando para Jesus e Jesus está falando, olha, a sua vida vai mudar, coisas maravilhosas vão acontecer. E os outros estão lá, ele comendo com pecadores. Ele se reúne com eles. Nós não podemos ter o coração tão duro a ponto de olharmos até para Deus falando e encontrarmos só defeitos. A mensagem está sendo pregada, você está olhando, nossa, a parede ali deu uma fissura, né? Aí você olha para o teto e fala, nossa, tem um mosquito voando aqui. Você começa a procurar só defeitos. Fariseu e escriba fazia isso, conhecedores da palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E Jesus, ele percebendo aquilo ali, ele vai trazer 3 parábolas em uma tacada só. Primeiramente, ele vai trazer a parábola da ovelha perdida. E ele vai trazendo aquela parábola e ele vai mostrar da necessidade de se preocupar. Mas no finalizar dessa parábola, ele vai dizer o seguinte, versículo 7, diz assim, ó: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aonde que ele está dizendo que vai ter alegria? Aonde? Alegria no céu. E aí ele já emenda com a parábola da dracma perdida, que ele fala da necessidade de resgatar valores que se perdem dentro da casa. E aí, no finalizar a parábola da dracma perdida, ele vai dizer aqui em Lucas 15, no versículo 10, olha como que ele finaliza a parábola da dracma perdida. Diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está dizendo que vai haver alegria onde? Diante dos anjos de Deus. Amém? Só que quando ele faz a parábola do filho pródigo, diz aqui no versículo 32, aonde nós iniciamos a leitura, ele vai dizer assim, a finalização dessa mensagem, dessa parábola: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Jesus, ele está dizendo que há alegria na terra, no planeta, no cotidiano, no meio da congregação. Ele foge um pouco do padrão celestial e mostrando que essa parábola, ela traz uma alegria diferente, ou seja, existe algo nessa parábola que traz uma necessidade de se alegrar aqui na terra. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Pastor, mas como que eu vou saber? É só compreendendo o que aconteceu. Eu vou narrar rapidamente para que nós ganhemos tempo, para que você que não conhece a parábola venha conhecer, e você que já conhece, conhecer ainda mais. A parábola do filho pródigo, ela diz o seguinte, que um pai, ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O filho mais velho eu não quero falar dele hoje, vamos nos ater no filho mais novo, porque o filho mais velho é Israel. É aquele filho que conhece o pai há mais tempo, mas não tem intimidade com o pai, que não gosta muito do irmão mais novo.
Assim como o judeu não gosta do gentio, então eu não vou me ater no filho mais velho. Mas diz a parábola que o pai era um homem muito rico, um fazendeiro. Diz que o filho mais novo, do nada, ele chega perto do pai e vai fazer um pedido um pouco inusitado. Ele vai falar assim: pai, eu quero que o Senhor reparta a herança e me dê a minha parte. Só que herança só pode ser distribuída quando o pai, ou a mãe, ou o último ali, que é os patriarcas, ele falece. Não tem como você dar uma herança em vida. Mas o que o pai ele vai fazer? Ele vai dividir aquela herança. Imagino que ele falou: ó, vamos vender aqui a fazenda, ou então vamos ver quanto que está a fazenda. É metade para você, metade para o seu irmão. Aqui é a sua parte. Não, porque eu quero sair daqui, eu quero ir para longe. Uma das dúvidas que eu tenho era como que esse homem ficou sabendo que o mundo era melhor que a casa do pai. Quem contou para ele? Quem foi lá dentro da fazenda? Falou: ó, lá fora daqui tem um mundo de ilusão, tem um mundo maravilhoso, que você não precisa dar satisfação para ninguém. Lá você vai ser feliz, lá você vai poder fazer o que você quer, lá você não vai ter limites. Alguém chegou ali dentro e contou. Ninguém vira cabeça assim, de uma hora para outra. É igual a pessoa está firme na igreja. Vai ter sempre aquele colega que vai falar: ó, vamos numa festa comigo, vamos fazer isso comigo, vamos, usa isso, bebe um pouquinho. Sempre vai ter um enviado de Satanás. A Bíblia ela não fala, mas está implícito isso aqui. Houve um aconselhamento para que ele saísse. E ele, ao invés de seguir o conselho do pai, ele diz: não, eu quero ir para longe. E diz que a Bíblia que ele foi para uma terra longínqua. E aonde que é a terra longínqua? É qualquer lugar que a pessoa ela se afasta do pai. Quando a pessoa ela diz assim: ah, eu não estou querendo ir na igreja, ela está indo para uma terra longínqua. Ah, eu não estou querendo mais buscar a Deus, ela está indo para uma terra longínqua. Quando a pessoa ela tem esse desejo de ir para longe, pode ser até no outro quarteirão, mas se ela se afastou de Deus, ela já está numa terra longínqua. E chegou lá, diz a palavra, que esse homem ele começou a viver uma vida dissoluta. Ele vai viver uma vida frenética. Ele vai começar a fazer tudo o que não fazia na casa do pai. Segundo o irmão mais velho, ele gastou dinheiro com prostitutas. Imagina os bacanais que ele não se envolveu. Pagando, arrumou vários amigos, porque o dinheiro ele traz pessoas para te bajular. Bebendo todos os dias. Ele não estava gastando só o dinheiro. Ele estava gastando a vida também. Só que quando você vai gastando, vai passando só no cartão, uma hora vai dar recusado. E foi isso que aconteceu. Chegou um momento que ele gastou tudo em pouco tempo. Igual aquela pessoa que fala assim: ó, estou com o acerto da empresa, vou ficar 1 ano parado. Período sabático. Churrasco todo dia, sanduíche toda noite. Pizza no almoço, McDonald's no jantar. Roupa, a sua casa virou uma central do correio. Toda hora chega um motoqueiro entregando coisas. Aí sabe o que vai acontecer? Uma hora acaba. Em 1 mês, você fala: meu Deus, eu trabalhei 10 anos da vida e o salário já foi embora, o acerto já foi embora. Misericórdia. Eu tenho que arrumar um serviço. Foi isso que esse jovem ele pensou. Só que ninguém dava emprego para ele. Ele vai fazer o quê? Nunca trabalhou, o tempo inteiro na casa do pai. Tudo ali que ele precisava, o pai dava a ele. Sabia fazer o quê? Sabia fazer nada. E quando ele chegava para procurar, alguém falava: não, portas fechadas na vida dele. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer uma pessoa, e Jesus ele está contando a parábola para judeus. E judeu ele abomina a pobreza. E fala: esse homem ficou pobre. Imagina a cara dos judeus: ficou pobre, quebrado. E aí ele diz assim que apareceu um homem que disse assim: ó,
vai lá cuidar dos meus porcos. Se judeu odeia pobreza, porco ele odeia mais ainda. Quando Jesus ele diz, ele foi cuidar de porcos, eu imagino aqueles judeus arregalando os olhos, dizendo, foi cuidar de porcos. Foi cuidar de porcos. Foi tratar de um animal que vocês abominam. E Jesus ele traz isso a lume para mostrar o tamanho do caos que se tornou a vida desse homem. Só que diz a palavra que quando ele estava ali alimentando, não sei se com lavagem, com alfarroba, que é uma planta, né? Que ela é meio adocicada, e quando ele jogava ali no coxo, o porco ele come qualquer coisa numa velocidade, e ele com tanta fome, agora magro, todo descaracterizado, já não é mais um filho bem-sucedido, com um pai bem-sucedido, ele agora é uma pessoa que está no fundo do poço. E quando ele olha para aqueles porcos, talvez eu imagine ele pegando uma bolinha daquela ali, fazendo assim. Não tem nada para comer. Mas aí diz que ele caiu em si. Aí ele pega talvez aquela alfarroba e joga e fala, eu tenho pai. Eu tenho um pai e o meu pai trata tão bem os criados dele. Todo mundo come bem. Eu me lembro, na hora da refeição, todo mundo se sentava e reunia, e era cada pedaço de carne maravilhoso, era cada carne ali com a gordurinha em cima. Você já dá até um sorrisinho. O que está escorrendo aí nessa boca aí? Limpa aí. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele o seguinte, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz o seguinte, me trata como um dos seus funcionários, me deixa trabalhar aqui, eu quero voltar. E aí diz a palavra do Senhor, eu quero ler esse desfecho aqui, em Lucas 15, no versículo de número 22, diz assim, olha, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Oh, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Olha que coisa maravilhosa. O pai, ele vê aquele filho maltrapilho, todo rasgado, com os pés no chão, todo sujo. Ele manda restaurar aquele filho. Só que, meus irmãos, se você ler a parábola do filho pródigo, em nenhum momento esse jovem, ele foi assassinado. Ele não foi. Ele continuou vivo em todo o tempo. Ele não chegou alguém e falou com ele, você está me devendo. Vai pagar ou não? Eu não tenho como pagar, então vai pagar com a vida. E matou ele. Porque Jesus, ele está dizendo aqui nessa parábola, que esse filho estava morto, e a mesma expressão, ela se repete do versículo 32, quando o pai fala com o filho. Esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E Jesus, quando ele repete algo duas vezes, ele primeiramente, ele quer confirmar algo. Quando Jesus ele dizia assim, em verdade, ele estava dizendo, eu afirmo e confirmo. Quando Jesus ele chamava alguém duas vezes pelo nome, Marta, Marta, ele estava querendo chamar a atenção. Então, se nós levarmos por essa premissa, se Jesus está repetindo a mesma coisa na parábola, ele quer nos chamar a atenção. Ele quer confirmar algo. Então, o que Jesus ele quer nos mostrar? Dizendo e garantindo que esse jovem ou esse homem, ele estava morto. É somente analisando o texto. Verdadeiramente, esse homem morreu.
ele estava morto. Tudo começou quando ele queria liberdade longe da casa do Pai. Quando ele quis isso. E às vezes a pessoa ela quer liberdade longe da casa do Pai, ela cai na prisão de Satanás. A liberdade longe de Deus é a prisão do diabo. E muitos querem ser livres. Eu quero ser livre. Eu quero poder fazer da minha vida o que eu quiser. Eu quero poder me divertir, eu quero poder fazer do meu corpo o que eu quiser. Mas, meus irmãos, você que pensa desse jeito, você já está preso. Você já caiu na prisão de Satanás. A pessoa que, por exemplo, ela tem vícios, e eu falo de um modo geral, você que bebe, você está preso por Satanás. Você que fuma, você está preso na prisão de Satanás. Você que tem o vício da mentira, você está preso pelo diabo. Você que é adepto à pornografia, você está preso por Satanás. É uma prisão, é uma cadeia. Você que, por exemplo, não consegue ficar firme em Jesus de jeito nenhum, você está preso. Você pensa que está livre, mas você está preso. Você não consegue ir além. Você não consegue se entregar. Você não consegue ter uma palavra posicionada. Você não consegue ter uma palavra franca. Você está preso. Essa é a sua realidade. Você pensa que é livre, mas não é. Infelizmente, a pessoa ela pensa que consegue voltar na hora que ela quiser, mas não consegue, meus irmãos. Esse jovem, ele estava bem, mas quando ele foi para o mundo, ele ficou preso, gastou tudo que tinha, gastou tudo. Você precisa urgentemente de libertação. Você precisa ser liberto, porque esse jovem, se Jesus ele diz, ele estava morto, Jesus não mente, ele estava morto. Ele estava morto, por exemplo, moralmente. Diz a palavra que esse homem aprontou muito. A Bíblia diz que ele viveu uma vida desenfreada. Pensa, o que uma pessoa desenfreada ela faz? Hein? Ela sai na sexta e volta no domingo com a mesma roupa que ela saiu na sexta. Ou então com chinelo de dedo, que ela nem sabe de quem que é. E quando ela olha no espelho, está lá aquele monstro que se deitou com quem nunca viu na vida, ou feriu pessoas que amava, e depois volta com o semblante caído e a moral lá embaixo. Esse homem estava morto moralmente. Eu imagino que ele cometeu todo tipo de pecado. Porque a pessoa que está desenfreada, ela cai na moda dos outros. Tem que experimentar. É homem com homem, é mulher com mulher. É todo mundo junto. Não tem limites. É uma vida desenfreada. Não tem freio, não tem um freio de mão. É aceleração total. É rumo ao abismo. Quando a Bíblia ela diz isso, esse homem estava vivendo um pecado atrás do outro. Só que, meus irmãos, o pecado custa caro. Às vezes a pessoa ela pensa que pecar é somente um estado da pessoa. Não, o pecado exige investimento. Vai sair aí, ó. Não, eu quero voltar para a noite. Vai sair aí igual você está aí? Não, você tem que ir lá no seu guarda-roupa e mudar. Você só tem 2 bermudas. Só tem uma calça que você gosta. Você tem que comprar tudo novo. Você tem que investir. Quem tem não tem cabelo tem que pôr. Quem tem demais tem que tirar. É caro. Pecado é caro, meus irmãos. Você acha que ele ia, quando ele chegou nessa terra longínqua, ele ia para uma bitaca? Beber cachaça?
Não. Onde que é o bar mais caro aqui? Onde que é a área mais nobre aqui? Qual que é a mesa mais bem posicionada aqui? O que tem de mais caro aqui? Pecado é caro. A pessoa que investe no pecado, ela percebe, ela vive a vida inteira reclamando que não tem dinheiro para pagar, que o dinheiro está pouco, que as coisas estão ruins, que não tem dinheiro para avançar, para viajar, para sonhar. Sempre está dizendo que está dura, mas dá na sexta-feira, não sei o que acontece. Ela aparece com uma caixa de cerveja na mão, devendo, às vezes com o dinheiro do cheque especial. Pecado é caro. Aí no outro dia ela volta sem dinheiro e sem moral. Esse homem, ele está morto moralmente. A pessoa às vezes, ela talvez passa por isso. Talvez é o seu caso. Pastor, estou morto moralmente. Mas esse homem também estava morto financeiramente. Ele quebrou. Ele quebrou completamente, gastou tudo o que tinha, todos os recursos em pouco tempo. Eu imagino que ele pensou que o dinheiro não fosse acabar. E tem muita gente pensando que a vida nunca vai acabar, que a riqueza era para sempre. E muitas pessoas vivem assim, achando que vai ser para sempre desse jeito, que você vai continuar vivendo da mesma forma, do mesmo momento. Não, meus irmãos. Quando uma pessoa, ela não está na presença de Deus, a morte financeira ela vem. Outro dia eu estava vendo umas fotografias mostrando daquela princesa Diana, né, que morreu no acidente de carro. Aí mostrava uma foto dela, a última foto, umas fotos inéditas, dela olhando para trás assim no carro, os paparazzis vindo em alta velocidade. E estava lá o segurança e o motorista assim rindo, né? Mas eles nem sabiam que na próxima curva a morte já estava esperando eles. Quando uma pessoa, ela vive achando que nunca vai acabar, ela está mais próxima do fim do que nunca. Esse homem estava morto. Mas ele também estava morto profissionalmente. Procurou emprego, porta fechada. Deixa eu trabalhar? Não. Mas eu faço qualquer coisa? Não. Está morto profissionalmente. A pessoa que está morta profissionalmente, a dignidade dela de trabalhador, ela não tem mais. Ele precisava de uma porta aberta e ninguém lhe dava oportunidade. E quando a oportunidade apareceu, era para quê? Para ser humilhado. Tem pessoas que estão assim, mortas profissionalmente. E quando aparece aquela oportunidade, você não arruma um patrão, você arruma um carrasco. Só para humilhar. E a pessoa, quanto mais riqueza ela tem, mais humilhar ela gosta. Você vai fazer um serviço na casa de uma pessoa pobre, a pessoa toda hora fala, você quer uma água? Ó, tem um café com pão aqui, 5 pãezinhos numa bandeja, e tá lá, leva para ele salame, ó, vai almoçar aqui comigo aqui. Aí tá lá a pessoa parece que tira, né, do que ela tem guardado para fazer o de melhor, quando a pessoa é humilde. Aí você vai trabalhar para um rico, fala, a água é lá na torneira, na entrada da casa, viu? Quê? Você não trouxe marmita, não? Aqui você não entra, não. A seu jeito aí. Porque as portas, às vezes, que abrem para na vida de muita gente que está longe está longe do Senhor, são portas de humilhação. Então está tudo fechado. Você quer até diminuir o seu currículo, mas não consegue. Você fala, não, eu aceito ganhar menos. Não, mas eu também nem para ganhar menos, eu quero ser aqui. Ele está morto profissionalmente. Olha o caos que está a vida desse homem. Mas ele também tinha uma morte espiritual. Pensa bem. Ele está pecando desenfreadamente.
Você acha que esse homem parava em algum momento para fazer uma oração para Deus? Sim ou não, igreja? Você acha que ele falava assim, não, eu antes de pecar, eu estou saindo aqui agora. Oh, meu Deus, obrigado por a oportunidade que você está me dando para ir para essa boate hoje. Eu garanto que eu vou fazer o meu melhor, a minha melhor performance. Você é um pecador nato. Acho que nem agradecer a Deus pelos livramentos ele conseguia. Porque quando a pessoa tem uma morte espiritual, ela chega no estágio de não conseguir nem orar e agradecer por aquilo que tem. E talvez você está morrendo espiritualmente. Porque talvez nem por aquilo que você tem, você consegue agradecer. Você não consegue ser grato, ó, sapato tá bonitão, ó. Todo mundo aí é sapato bonito, chinelão bonito, ó. Bacana demais. Oh, mas, gente, que maravilha! Olha o que Deus está fazendo, que coisas boas. Vamos levantar as mãos para o céu e agradecer. Mas quem está morto espiritualmente pode ter tudo. Ela não vai conseguir orar a Deus agradecendo nem por aquilo de bom que Deus faz. Tem muita gente assim. E talvez é o seu caso aqui. Talvez a vida não está do jeito que você quer, mas ela também não está do jeito que Satanás ele quer. Talvez a vida não está da forma que você gostaria, mas quando Satanás está na vida de uma pessoa, é o fundo do poço, meu irmão. Esse homem está morto, segundo Jesus, mas ele também está com uma morte emocional. Imagina só, meus irmãos, você que está aqui. Nem vou usar o exemplo dos porcos, não. Até porque nós vivemos em uma área urbana, poucas pessoas elas têm criação de porcos em casa. Mas muita gente tem um cachorrinho. Imagina você chegar num ponto de querer comer a comida do seu cachorro. Imagina isso. Quão abalado emocionalmente você está. Esse homem está desse jeito, só que ele também tem uma morte familiar, porque ele perdeu a dignidade de filho. Ele entendeu que não era digno de nem ter pai. Ele vai chegar perto do pai dele, e ele chegou a ficar tão morto na área familiar, que ele vai dizer para o pai assim, pai, eu não sou digno de ser chamado de filho. Eu não sou digno de ter um pai. Ele está morto. Ele está morto, esse homem. Então não está, igreja? Esse homem está vivo, ele só está andando. Ele não tem motivos para viver. Deu tudo errado. Ele fracassou. Ele se perdeu. Mas tudo começou quando ele decidiu ir por uma terra longínqua. Ele teve que perder a comunhão para perceber que o que ele tinha mais de precioso era a comunhão com o Pai. Igreja, tem muitas pessoas que estão assim, mortas. Eu não digo que perderam o fôlego de vida, mas perderam a vontade de viver. Eu não sei se esse é o seu caso. Talvez você está assim, não em todas as áreas, mas tem áreas da sua vida que parece que morreu. Porque você se encontra talvez numa prisão. Hoje, em nome de Jesus, você precisa mudar. Porque a vida desse homem que se encontrava morto, Jesus ele vai dizer, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, se teve uma oportunidade na vida desse homem, escute o que Deus está te dizendo. Tem uma oportunidade para você nessa manhã também. Tem um Deus todo-poderoso, que é um Deus de recomeços, que é um Deus que muda vidas, que Ele muda histórias. É um Deus que faz, que refaz, que desfaz, porque Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o nosso Pai. Amém.
Mas quando a vida desse homem mudou? Primeiramente, quando ele entendeu que precisava de uma mudança. Você quer que seu casamento melhore? Você quer que as coisas melhorem? Você quer que a família melhore? Você quer que as coisas aconteçam? Entenda a sua necessidade de mudar. Ah, minha esposa tem que mudar. Não, é você. Primeiro. Ah, meu marido, é você. É você que tem que entender isso. Porque enquanto ele não caiu em si, falou, tem que sair dessa situação, não houve mudança. Até quando você vai viver de migalhas da vida? Hein? Você não precisa disso. Mas você precisa entender que precisa mudar. Parar de ir na pilha dos outros. Começar a olhar mais para Deus. Porque todas as pessoas que te afastam de Deus não são boas pessoas para a tua vida. Você está colocando em risco a sua salvação. Eu já cortei vínculos na minha vida para não perder a minha salvação. Pessoas que eu gosto, que eu amo, mas se eu ficar perto delas, até pecar eu peco. Tem que ter esse entendimento. Você que está aqui, quer que a sua vida mude, precisa entender a necessidade que você precisa mudar. Que você precisa se posicionar. Amém? Só que diz a palavra do Senhor, como que isso mudou? Ele se levantou e foi até o pai. Ele não ficou esperando a vida melhorar. Ah, não, vou esperar eu comprar aqui um par de chinelo aqui, de sandália, porque eu vou chegar lá no meu pai desse jeito. O que os outros vão pensar de mim? Eu saí de lá na seda, no algodão egípcio, e vou voltar com esse pano de chão, vou esperar a vida melhorar um pouquinho. Não, você está na pior, é agora. Mas eu estou envergonhado, é com vergonha. A vida ela muda quando você se levanta e vai ao Pai. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo de mal a pior e estão tentando resolver os problemas. Ah, não, eu já sou cristão velho, eu já sou um obreiro antigo da igreja. Está cheio de problemas, cheio de dificuldade. Tentando resolver, fazendo malabarismos. E aí sabe o que vai acontecendo? Vou esperar melhorar, vou tentar resolver e nunca consegue resolver. Nunca. Esse homem, a vida mudou quando ele se levantou e falou, eu vou para o Pai. E foi. Enquanto você ficar no seu lugar, achando que apelo de igreja é só para compor um culto, você vai tentando resolver os seus problemas. E toda semana, mais uma dose. Toda semana, mais um maço. Toda semana, mais uma decepção, mais uma tristeza. O abismo fica maior. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa hoje se posicionar. E quando tudo isso mudou, ele chega diante do pai. E o pai, naquele momento, ele não vai dar uma lição de moral, não. O pai, ele podia falar, ah, tá vendo? Você foi por quê? Isso é bem feito para você. Isso é bem feito. Ainda bem, perdeu tudo, que se dane. Aqui em casa você não entra. Não ficou dando lição de moral. Por que que o pai aqui, ele não deu uma lição de moral? E esse filho merecia, viu? Se o pai ele chegasse e falasse tudo que estava desengasgado era direito. Mas por que que o pai ele não falou nada, a não ser receber o filho? Porque a lição que ele precisava aprender, a vida já tinha ensinado. A Bíblia ela fala que a gente não pode pegar a cana quebrada e em cima dela, não. O fogo está apagando, a gente vamos terminar de apagar esse fogo. Não. A vida já está fazendo isso com muita gente.
Nós somos aqueles que levantam. Nós somos aqueles que estendem as mãos. É por isso que esse pai, ele olha para o filho, descalço, mulambento, mal cheiroso. O que ele vai fazer mais? Humilhar? Esculachar? Não. A única coisa que o pai ele podia, ele entendeu. A missão, a lição já tinha sido aprendida. Agora, ele precisava reviver. Deus é o pai dessa história. Você sabe muito bem. O filho mais novo somos nós. Somos nós. Eu e você. A gente erra demais com o pai. Mas chega um momento que a gente tem que voltar. E talvez o seu dia é hoje. O seu dia é nessa manhã. Você precisa hoje olhar para a sua vida, o seu relacionamento com Deus, como que está, e começar a mudar tudo isso. O pai ele vai dizer assim: pega lá o cordeiro cevado, porque nós temos que nos alegrar. E esse cordeiro ele representa Jesus. Porque Jesus, ele morreu para que nós nos alegremos. Se Jesus ele não tivesse morrido, a nossa vida era de tristeza, choro, dor, lamento e lamúrio. Mas ele morreu e ressuscitou, por isso que nós somos alegres. Amém? Então, meus irmãos, eu quero finalizar dizendo para você, Deus ele está aqui. Se eu fosse escolher um lugar, eu imaginaria que Deus ele estaria aqui, ó, olhando para você, acima de todos, num alto e sublime trono, olhando. Mas Jesus ele está aqui também. Se eu fosse escolher um lugar para Jesus estar, se eu pudesse, me perdoe a minha pachorra, a minha petulância, mas se eu pudesse escolher, ele estaria aqui diante desse altar, assim de braços abertos, esperando por você. Mas o Espírito Santo, ele está falando aqui e aí, ó, dentro de você. Eles estão aqui para fazer a grande obra na sua vida, porque você, ainda que tenha entrado aqui morto, você irá reviver, não somente em uma área da sua vida, mas também viverá eternamente na presença do Senhor. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Eu quero me alegrar. Eu quero me alegrar. É por isso que quando uma pessoa ela vem para Jesus, geralmente essa pessoa ela está morta. Espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Mas quando uma pessoa vai até Jesus, quem está vivo, o pai ele disse assim: esse filho estava morto e reviveu. Era necessário que nos alegrássemos. Nós nos alegramos. E sabe qual que é a maior alegria? É quando um pecador ele diz assim: eu vou mudar, eu
tendo vida agora. Aonde era tristeza, tem alegria. É por isso que eu quero perguntar: quantos aqui nessa manhã, hoje, ouvindo essa mensagem, essa simples mensagem que veio de Deus para a tua vida, que é um recado de Deus para você, que é um alerta do Senhor para a tua vida, querem hoje entregar a vida para Jesus e mudar de vida? Eu só quero entregar minha vida para Jesus. Ou talvez você está aqui e se afastou da igreja, meus irmãos. Eu não digo igreja templo, você não está indo em lugar nenhum e não está buscando em nada. Você precisa estar na comunhão dos santos, porque ali o Senhor Ele ordena as bênçãos e vida para sempre. Você precisa disso hoje. Se você estava afastado, estava sem igreja, sem ministério, você precisa criar raiz para florescer. Porque enquanto você ficar, eu vou ali, eu vou acolá, eu vou ali, eu vou acolá, você não tem raiz, você não vai florescendo, não vai ter frutos em Jesus, Ele vai querer os frutos no dia que Ele voltar. Você precisa tomar uma decisão. Volta hoje para Jesus. Mas também eu quero fazer um convite, que é mais do que isso nesse ano. Talvez você está aqui, não morto, mas morrendo espiritualmente. Ou talvez você diz assim: pastor, eu estou vivendo um momento na minha vida e tem uma área na minha vida que parece que está tão difícil que eu não consigo mais ver esperança. Está chegando no abismo. Não importa se é uma área profissional, financeira, sentimental, e você diz assim: está morrendo. Hoje você precisa reviver. Então você que se encontra nesses três convites, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, ou se está chegando algo no extremo na tua vida, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui. Vem, porque Jesus está aqui na frente. Ele já é o primeiro a te abraçar já logo. Não fica parado não, vá até o Pai. Isso, venha. Pastor, eu preciso disso, mas eu tenho vergonha. Enquanto você tiver vergonha, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Vergonha não leva ninguém para o céu. Não sei, talvez você diz assim: pastor, eu errei. Você que está ouvindo essa mensagem chegou até você. Você quer reviver essa mente em Cristo? Você precisa colocar a vida na presença do Senhor, porque Ele é fiel e justo para te abençoar. Se você puder, faça isso nessa noite juntamente conosco. Eu quero orar por você. Mais alguém quer vir? Mais alguém? Mais alguém quer sair do fundo do poço e mudar de vida? Mais alguém quer parar de ser preso pelas cadeias do mal e começar a viver uma vida diferente? Não sei, talvez na sua vida espiritual, ou talvez no teu casamento, não sei, meus irmãos, mas depende de você. É quando você se levanta e vai até Jesus. Você está com medo de quê? O Pai não vai dizer aqui: bem feito para você, não. Ele está olhando e dizendo: você precisa reviver. Aonde havia morte tem que haver
tristeza, da decepção, da dor, do lamento. Liberta, meu Pai, hoje aqui, de vícios, de tristezas, de frustrações. Liberta, meu Deus, hoje aqui, essa pessoa, meu Pai, que não está conseguindo se firmar, por mais que ela tente, que não está conseguindo avançar, por mais, meu Deus, que ela tenha garra, que ela tenha fibra, parece que tem algo que está impedindo, mas, meu Deus, a tua palavra mesmo, ela garante, agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Então, meu Deus, eu peço pelos casamentos, pelas famílias, eu peço, meu Deus, para que abra-se portas de emprego aqui. Eu peço, meu Deus, que o Senhor trabalhe no emocional, no sentimental dessa pessoa. Em o nome de Jesus, restaura a dignidade, Pai. Restaura, meu Deus, a vida